Continuando o estudo da carta de 1 Coríntios, hoje a gente vai estudar o capítulo 8. Então, dando uma recapitulada, né? Nos capítulos anteriores, Paulo estava aconselhando, né? Ou às vezes até corrigindo, às vezes a gente vê no tom de voz, a gente pode até escutar assim, mais ou menos, que ele era como um pai, né? Que estava corrigindo mesmo os filhos, querendo que os filhos fizessem as coisas certas, não por causa dele, né? Mas porque ele queria que esses filhos crescessem espiritualmente, né? Crescessem no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus, e que entendessem de uma vez por todas que esse mundo é passageiro, né? E que as coisas que às vezes a gente fica tão agarrado aqui, a gente não vai poder levar com a gente. Paulo queria colocar isso assim, no coração das pessoas, né? Ele tratou de questões de relacionamento, casamento, como os maridos tratam as esposas e vice-versa, solteiros, casados, virgens, viúvas. Então, assim, ele não deixou nada sem nenhum território, nenhum tipo de pessoa sem tocar, né? Esses conselhos tinham o intuito de levar as pessoas a um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Que eles entendessem que o mais importante é agradar a Deus. A gente viu isso, eu comentei semana passada, quando Jesus orou pedindo que passasse dele, né, aquele cálice. O coração de Jesus, né, a parte humana de Jesus, não queria passar pelo sofrimento, mas a essência de Jesus queria agradar o Pai, né? Ainda que essa maneira de agradar seria passar pelo que ele teve que passar, né? A consequência foi maravilhosa para nós, né? E ele venceu a morte, venceu Satanás. Às vezes a gente pensa assim, mas Satanás está solto por aí fazendo a maior ruaça, né? Tá, ele ainda tem uma cordinha, mas ele está na corda, né? Ele vai até onde Deus deixa ele ir. Ele não tem autonomia total, né? Ele está assim, agarradinho, nem cachorrinho, quando a gente sai para passear, o cachorrinho, a gente vai dando corda, de repente, né? Você tem que puxar, porque eu cai no buraco. O Satanás é a mesma coisa, ele está na corda curta com Deus. Paulo inicia o capítulo 8 dizendo que o muito saber, ele fala assim, deixa eu pegar na tradução da linguagem de hoje, o muito saber faz com que as pessoas sejam orgulhosas, né? Se querem presumidas. Então, ele fala assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o que ele está dizendo? A gente já viu também que essa conversa de Paulo nessa carta foi porque eles tinham escrito cartas perguntando algumas coisas para Paulo. Eles estavam com dúvidas, porque tinha os judeus, tinha os cristãos novos, tinha os que não eram cristãos ainda, então eles estavam com muita dúvida de como era a vida cristã, né? Então, Paulo vai colocando cada uma delas. Então, na tradução da linguagem de hoje, diz assim, agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor faz progredir. O que isso significa? Os pagãos daquela época, e era o costume dos gregos, do pessoal que morava ali, né, que acreditavam nesses deuses, Zeus e esses ficção, né? Paulo está dizendo que sim, vocês sabem que pode até ter o conhecimento das coisas que devem ou não devem fazer, mas às vezes esse conhecimento te ensoberbece, faz você pensar que você já sabe tudo, então você não precisa de mais nada. Você não está caindo naquele erro que o fulaninho ali está fazendo, eu não vou fazer, porque eu sei melhor do que ele. Então, Paulo está dizendo que não, isso não deve. A gente não deve ter essa soberba, porque o que faz a gente se unir um ao outro é o amor, né? Então, Paulo vai discursar, vai desmiuçar esse assunto das comidas sacrificadas aos ídolos. Então, eu fui estudar mais ou menos o que ele queria dizer,
Então, eu vou dar uma lida aqui, porque, para mim não perder nada, contexto, né, daquela época. Assim. Ele inicia Então, Paulo inicia o capítulo 8 dizendo que o muito saber ou muito conhecimento faz a pessoa arrogante. Então, isso não é bom, né? Ser o sabe tudo não é a maneira certa ou a maneira mais agradável de atrair as pessoas, não só à nossa companhia, como muito mais ao evangelho. Né? Quando você se põe numa posição de saber tudo, de sua verdade é a única, né? Existe uma verdade. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um, essa é a minha verdade. Aí, não. A única verdade está aqui. Não muda essa verdade. Mas tem coisas que a gente já estudou, a gente já conversou várias vezes, que não definem a verdade do Evangelho. São costumes, são rituais, são regras que não interferem. E Paulo vai falar exatamente disso hoje. Por tradição, os coríntios costumavam jantar nos templos pagãos ou servir-se de porções de carne servidas nesses templos. Então, era carne sacrificada, era comida, pão, e eles era uma tradição, eles tinham festas e festividades que eles iam aí e comiam. Outras pessoas dizem que eles, antes de levar as comidas para os supermercados para vender, eles ofereciam o animal antes de matar, ou a carne depois que eles matavam, para que ganhasse mais dinheiro na venda, ou razões mil, né? Mas eram as coisas que esse povo fazia. E os cristãos de Corinto queriam saber se podiam comer essas carnes, se podiam continuar, porque ele ia para o mercado, ele não sabia se tinha sido oferecida ou não, e a coisa estava ficando difícil para eles, né? Porque eles eram a minoria. Ou se um familiar, ou um parente, ou um amigo fazia uma festa para um desses ídolos ou desses deuses, se era certo eles irem e participarem com a família. Então, esses eram os questionamentos do pessoal lá da igreja de Corinto. Então, ele está respondendo essas perguntas de uma maneira clara, né? Que a gente, uma vez que a gente conhece isso, a gente vai aprender a distinguir o nosso pensar e o nosso agir da maneira que o Espírito Santo nos fala. Hoje mesmo, no almoço que eu fui, uma senhora estava perguntando se era certo ou errado julgar na loteria, porque tinha gente que falava para ela que não tinha problema, outra pessoa falava que é pecado, então ela estava dividida, que agora tem um prêmio super grande aqui, né? Então o pessoal está falando muito nesse prêmio. Aí algumas pessoas falaram a opinião, eu falei, olha, exatamente sobre isso eu vou dar o estudo hoje. E Paulo disse que é a nossa consciência, né? A gente já viu isso uns 2 capítulos atrás, que o que nos condena é a nossa consciência. Se a nossa consciência está em paz, né, a gente tem a liberdade de atuar. Por quê? Não todo mundo, tá? As pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, porque a gente já viu que o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos alerta, ele nos ensina, ele nos corrige. Então, quando existe a dúvida, eu falei para elas, tem dúvida, não faz. Até o seu coração está em paz. Porque onde tem dúvida, é porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Se o seu coração está em paz fazendo aquilo, continua. Mas no momento que surgiu a dúvida, ora, pede instrução de Deus, lê a palavra de Deus e pede esclarecimento para que você tenha paz, seja lá no que for que você vai fazer, né? O ser humano é religioso por natureza. E as verdades ditas nesse capítulo nos ajudam a escolher a liberdade em Cristo. Semana passada a gente falou da liberdade. Cristo nos liberta. Aí Paulo vem falando, mas eu sou escravo de Cristo, né? É uma libertação diferente, né? Por quê? É um escravo livre para viver uma vida plena, né? A gente se tornando escravo de Cristo não tem coisa melhor, né? Você ser escravo de uma pessoa, um ser humano que tem que trabalhar lá na senzala, onde for na roça, né? É difícil,
né? Mas até para esses, Paulo estava dizendo, obedece, respeita. Aí ele estava ensinando para os donos desses escravos, trate com respeito, trate como irmãos, não trate ele menor, com menos valor. Ele é um ser humano como você, né? Mas sendo escravo de Cristo, gente, tudo que a Bíblia fala sobre o nosso relacionamento com Jesus, liberdade, alegria, paz, segurança, segurança não só aqui, mas no futuro. Então, é tudo maravilhoso, né? Ser escravo de Jesus é uma bênção, é uma coisa que a gente deve fazer com alegria, né? Mas sem ser por obrigação. É uma coisa individual. Cada um tem uma experiência única e pessoal. Por isso que é errado as religiões que querem que todo mundo faça a mesma coisa do mesmo jeito, porque o evangelho é um relacionamento pessoal. O meu relacionamento com Deus é único e pessoal. Claro que a gente tem guias, né? A Bíblia é o guia maior. Diferentes igrejas têm diferentes rituais e diferentes maneiras de mostrar esse relacionamento com Deus. E isso é bom, se o seu coração está em paz, fazendo o que você está fazendo, continue fazendo, né? Mas no momento que pintar uma dúvida, não deixe essa dúvida crescer. Busca o Senhor e peça esclarecimento. Paulo diz que o cristão é livre em Cristo. Essa liberdade apenas tem valor quando a nossa vida está totalmente entregue a Ele. Essa liberdade é movida pelo amor a Deus e ao próximo. A gente só pode amar o próximo como Jesus nos amou, se a gente tem o amor de Deus dentro de nós. Com o nosso amor de ser humano, é impossível. A gente não vai conseguir amar na extensão que Deus pede que a gente ame. Essa liberdade é baseada na convicção dessa verdade que Paulo diz aqui no versículo, eu vou começar no 4. Diz assim, porque a questão deles, então, era os alimentos sacrificados, tá? Aí ele vem, quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, não sabemos que um ídolo representa algum... Nós sabemos que o ídolo representa alguma coisa que de verdade não existe, né? E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós, que somos cristãos, que cremos em Deus, que cremos em Jesus, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Então, essa é a base de tudo. Então, ele está falando aqui no versículo 4, não preocupa com isso não, gente. Não existe. Esses deuses é ficção, isso é imaginário, isso é criação da cabeça de alguém. Então, vai lá, come, não tem problema nenhum, porque não foi sacrificado a ninguém, já que isso não existe, né? Foi o que ele está falando aqui no 4. Se há apenas um Deus, e ele é o meu Deus, sabemos que os pagãos que oferecem os seus deuses e ídolos não têm nenhum valor. Se o ídolo não existe, a comida não foi oferecida a nada, né? Então, essa foi o primeiro approach dele, né? Então, dentro do evangelho, tá? Se você come uma carne sacrificada a ídolo, não tem perigo nenhum. E eu lembro, quando eu era pequenininha, lá em casa, minha avó também, super radical. Então, a gente nunca pôde aceitar as balinhas de Cosme e Damião, porque estava sacrificado lá o Cosme e Damião. Então, lá em casa nunca entrou uma balinha de Cosme e Damião. E tinha um monte de outra coisa que... Então, assim, a gente crescia, né? Achando que tudo isso não devia... Estava errado. Mas, à medida que a gente vai estudando a palavra, né, a mente vai abrindo e a gente vai esclarecendo as coisas e a gente vê que
ainda que tenha sido oferecido, não vai me influenciar, né? A minha fé, o Deus que está comigo, e eu acho assim, hoje em dia que eu entendo um pouco mais, né? Eu não entendi, eu achava, ficava tão triste, porque às vezes tinha aquele saquinho bonitinho com aquelas balas deliciosas, e a gente era pobre, não tinha dinheiro para ficar comprando bala, e não podia comer, né? Então, assim, igual aqui no Halloween, tem muitos cristãos que são radicais e não deixam as crianças saírem pedindo a balinha, né? Porque é uma festa pagã, uma festa de bruxa, que não sei, sabe? Essas coisas, gente, essas coisas não vão alterar o nosso relacionamento com Deus, né? Não vão de jeito nenhum. No versículo 7 ao 9, ele diz assim: mas nem todos conhecem. Aí vamos ver o que acontece. Então, tá bom, já vimos que não tem problema, esses deuses não existem, então a comida não está sendo oferecida a ninguém, é tudo, né, mito, né? É simplesmente mitologia grega. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem esses alimentos pensando que eles, na verdade, pertencem, que eles estão realmente sacrificados a algo ou alguém, né? A consciência dessas pessoas é fraca, e, por isso, elas se sentem impuras quando comem esse alimento. Aí vem o questionamento, né? A pessoa vai lá, come, fez o que queria fazer, aí depois vem a culpa, né? É que nem droga, ou alcoolismo, ou adultério, né? Você não consegue deixar de fazer, você sabe que está errado, você vai lá, faz, aí fica com aquela consciência pesada. Então, aqui ele vem falando, a mente dele está assim, né? Não tem nada de comparar, né? Porque a droga, o álcool e a prostituição e o adultério realmente são pecados diante de Deus. Mas aqui é para mostrar a fraqueza, a debilidade, porque quando você assume o seu relacionamento com Deus, você, uma vez, duas, três, você vai cair de novo naquele erro, naquele questionamento, mas a sua caminhada de amadurecimento com Deus, no conhecimento da palavra, vai te fazer a resistir com mais força, cada vez que você enfrentar aquela situação. Né? Semana passada eu falei do caso do adultério, né? Se a pessoa põe na sua cabeça que Jesus está sentado ali na beirada da cama, né? Você não vai querer, como as meninas falaram, vai broxar, né? Só se você realmente teme a Deus e você põe na sua mente que Jesus está sentado ali naquele quarto vendo o que você está fazendo, deveria realmente causar esse impacto. Aí o versículo 8. Não é essa ou aquela comida que vai fazer com que Deus não nos aceite. Nós não perdemos nada se não comermos, e não ganhamos nada se comermos do alimento. Mas tenham cuidado, para que a liberdade de vocês não façam com que os fracos na fé caiam em pecado. Aí é que a gente preocupa, e aí é que entra o amor ao próximo, a consideração ao próximo. Por exemplo, quando a gente conhece alguém que está tendo problema de alcoolismo, que está no AAA, e que está fazendo... AAA não, double, né? AA. Que está no AA e que está fazendo a recuperação. E a gente sabe que um golinho pode levar a pessoa a recair. Para que eu vou tomar na frente daquela pessoa? Né? Volto para casa, tomo lá em casa. Em respeito, em amor a uma pessoa mais fraca, eu vou deixar de fazer. Não porque eu vou desagradar a Deus, não, é porque eu considero a pessoa que está me vendo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu tinha umas amigas na igreja que gostavam de tomar um vinho, né? E tinha umas 2 ou 3 que trabalham na igreja, né? Aí a gente saía aqui perto de Keire, e aí elas falavam assim, não, aqui nesse zip code eu não posso tomar, né? Porque não que seja errado para mim, mas se alguém sabe que eu trabalho na igreja, né? E vai se escandalizar de me ver tomando, eu prefiro não tomar, né? E eu achava assim, no começo eu falei, mas que absurdo,
Depois eu falei, sabe, eu acho que isso é o que Paulo está ensinando, né? Toma na sua casa, onde ninguém vai se ofender ou se escandalizar, né? Então é isso, gente. A essência aqui que ele está falando, vai comer, ou se você comeu sem saber, ou o que for, faz baseado no seu relacionamento com Deus, em proteger, né, a pessoa. Olha aqui. Tenham cuidado para que a liberdade de vocês não façam que os fracos na fé caiam em pecado. Então, a gente já viu Paulo dizendo antes que a nossa consciência nos acusa. Ele falou, a gente leu, acho que foi em Romanos, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você está completamente consciente de que o que você está fazendo está certo, e a sua mente, a sua consciência não te condena, então tudo bem. Agora, eu acho que a gente devia sempre pedir a Deus, como a gente já aprendeu antes, naquele versículo do Salmo 139. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos esteja guiando, que Ele esteja olhando cada compartimento da nossa mente, do nosso coração, vendo se tem que tirar uma poeirinha aqui, outra ali, Ele pode, o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Temos liberdade para comer ou não comer o que quisermos, e isso não interfere no nosso relacionamento com Deus. Mas, em consideração às pessoas que ainda não tiveram esse assunto resolvido, devemos ser cuidadosos para não ofender os fracos. Aí, eu vou tocar uma coisa que, às vezes, fica misturada com essas coisas de comer ou não comer comidas sacrificadas. Existe, e a gente sabe disso, principalmente no Brasil, com as macumbas da vida que tem por lá, existem coisas que são para danificar, para fazer mal. Então, existem aquelas coisas que são intencionadas para machucar alguém, ou a gente, eu nunca vi, graças a Deus, mas aquelas bonequinhas que eles espetam, ou as comidas que vai nas encruzilhadas e queima, ou umas comidas que vai lá e benze e leva para não sei quem, para fazer não sei o quê. Então, essas coisas que são oferecidas a Satanás existem, porque ele é real, ele é verdadeiro, e ele é poderoso. Ele tem poder de danificar. Então, aí é quando a gente ora antes de comer, agradecendo a comida, pedindo a Deus que nos abençoe. Por isso o hábito que a gente tem de orar antes do alimento. Claro que a gente que cozinha, a gente vê a nossa comidinha, não tem uma razão maior do que agradecer a Deus, ter um coração agradecido. Mas existem. Então, você vai pensar assim, então nada vai me tocar. Não. Se eu oferecer dessas coisas que não existem, não influencia nada. Agora, se é oferecida a Satanás com o propósito de machucar, existe e é real. Então, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, olha o que diz lá em 1 Pedro, eu coloquei, hoje eu mandei o papelzinho para vocês. Estejam alertas e fiquem vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Lá em 1 Pedro 5,8. Então, ele é real. E ele anda muito mais feroz naqueles seguidores de Jesus, infelizmente. Mas a gente tem que entender que a nossa batalha aqui nessa terra não pode comparar a glória que está por vir. Então, a nossa mente tem que estar na recompensa lá, não aqui. Se você quer viver uma vida tranquila e feliz aqui, a mais certa que não vai conseguir chegar lá, porque a vida aqui, Jesus disse que nesse mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é uma das razões importantes, tá? Quando você
não sabe de onde que está vindo, principalmente, ora, entrega, Deus, santifica, né? Eu lembro que a minha avó fazia a oração dela, santifica esse alimento, né? Para que seja bênção para os nossos corpos, para que a gente receba os nutrientes e essas coisas boas, né, do alimento. No versículo 10 ao 13, foi dormir, 10 ao 13 diz assim: porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse... Então, ele está explicando por que você deve se abster no caso de ter uma pessoa fraca por perto, ou você não sabe se alguém vai te ver, né? Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você que tem conhecimento, né? Porque está falando daquele sabidinho lá de cima, né? Nós sabemos tudo, né? Então, se alguém que está vendo que você, o sabichão, né, está fazendo alguma coisa que é um escândalo para elas, eles vão se enfraquecer. Comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer os alimentos oferecidos a ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Então, o seu conhecimento, para você, não importa aquela coisa, mas a sua atitude pode prejudicar, pode tirar uma pessoa do caminho certo, né? Do caminho de seguir a Deus. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Aí, olha só, aí tem gente que pega esse versículo aqui e fala assim: ah, Paulo era vegetariano, então não vou mais comer carne, porque a Bíblia fala que não pode comer carne. As pessoas não leem o contexto, né? O que ele está falando aqui, por que ele está falando isso, né? Essa é o risco da gente pegar pedacinhos da Bíblia. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser com o versículo soltinho, você pode encaixar ele em qualquer coisa errada ou qualquer situação da sua vida. A gente precisa do contexto inteiro, né, para a gente entender. As minhas atitudes devem condizer com as minhas palavras e ações, né? Sempre tendo em vista a obediência a Deus e o amor ao próximo. Fica claro na instrução bíblica que o alimento não nos aproxima ou afasta de Deus, mas Jesus, que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, é o que nos aproxima de Deus. Ele apenas é o que nos aproxima de Deus. Jesus é a causa única da nossa aproximação ou separação de Deus. Se você dá as costas para Jesus, você está dando as costas para Deus. A vida de Paulo sempre foi guiada pelo Espírito Santo. E em várias situações ele disse: se não houver paz na consciência, é melhor a abstinência. Então, se você não tem paz, não faz. Se a sua consciência te acusa, escuta até que você tenha paz. Em seu conselho, Paulo deixa claro que o amor ao próximo e o poder de Jesus sobre qualquer tipo de superstição e religião, que o amor ao próximo e o poder de Jesus, perdi aqui, em qualquer tipo, então assim, não existe superstição, mitos, essas coisas para o cristão, a gente não deve considerar, né? Até uma coisa que eu vou começar a estudar um pouquinho, porque eu tenho uma cisma com aquele olhinho grego, que tem um negócio, sabe, que chama devil eyes, né? Então, para mim, tudo que é devil, eu não quero nem perto de mim. Então, mas se ele é oferecido por um Deus que não existe, segundo a Bíblia está falando aqui, então não deve ter problema, né? Mas eu prefiro ficar longe dele, porque eu ainda não tenho isso muito claro na minha mente, eu ainda tenho questionamento. Então, eu não quero botar um olho daquele em mim, não. O poder do sangue de Jesus é inigualável. E, uma vez libertos, não podemos permitir que nada nos torne prisioneiros. Às vezes, até coisas boas podem nos aprisionar, né? Coisas que são
boas, que são saudáveis, mas se a gente coloca no lugar errado na nossa vida, elas podem nos fazer prisioneiros dela. Então, que a gente, nessa semana, que a gente teste a nossa consciência em coisas, sabe, gente? É no corriqueiro, nas coisinhas do dia a dia, é assim que a gente amadurece a fé, sabe? É a gente prestando atenção nas coisas. Eu acho tão lindo, eu fico apaixonada que a Bíblia mostra os detalhes corriqueiros do dia a dia, porque isso importa para Deus, né? Ele importa por cada coisinha nossa, né? Então, que essa semana a gente dedique um tempo, né, em cada coisa, na hora que bater um questionamento, será? Será que a minha consciência está limpa diante de Deus para fazer isso, ou para falar isso, ou para tratar essa pessoa dessa maneira? Será que eu não vou escandalizar alguém fazendo isso ou aquilo? Então, que Deus abençoe vocês e que essa lição de hoje possa gerar algum crescimento e aprendizado na vida de vocês.